Queridos irmãos, boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria e uma satisfação muito grande sempre quando retorna a este ambiente, né, na qual fizemos parte outrora, né, e é um dos ambientes que eu mais me sinto em casa. E muito bem. Hoje nós trazemos mais uma vez um dos temas, se não o mais desafiador para a humanidade. Quando Jesus esteve conosco, ele é uma sabedoria tão grande que ele dividiu o tempo a ser, descer. Antes de Cristo, depois de Cristo. Porque o que era antes de Cristo era o olho por olho, dente por dente. E daí Jesus sai daquela ponta e vem até a outra e diz assim: agora é diferente. Amai os vossos inimigos. São duas extremidades. Por isso que foi dividido o tempo em duas eras. Porque ele foi o oposto daquilo que se praticava anteriormente. E, na minha visão, acho que é o maior desafio da criatura humana. Amar os inimigos. Quem de nós teria a capacidade e, ao ser prejudicado, ao ser agredido, ficar inerte, sem esboçar qualquer reação? Só teve um que passou por esse plano e deu o exemplo, que já foi seguido por outros, em algumas situações. Mas é tão desafiador que Martin Luther King dizia que não sabemos o grande desafio que esse mandamento do Cristo é para nós. O texto, ele diz, é visto por muitos como uma utopia, uma ideia, algo a ser tratado no campo das teorias, que não teria aplicação aqui no plano, no mundo de provas e expiações, onde existe ainda tantas dores, tanto sofrimento, tá? Pela maldade, pelo egoísmo, pelo orgulho, tá? Que leva à decadência do ser num processo das relações sociais. Esse é o meio onde nós estamos inseridos. O nosso desafio é fazer um bom relacionamento intersocial ou intersocial, tanto dentro de casa, como na rua, como no trabalho, como na sociedade em geral. Muitos consideram uma orientação sem prática, muito distante e penosa, que seria impossível concretizar nesse plano que nós estamos. Alguns materialistas, e parte daí, consideram uma ética para os fracos, para os covardes, para os piedosos e não para os fortes. Por isso que muitos acham que seria uma utopia
nós concretizar isso no seio da humanidade. Há quem consiga? Há. Mas digo que alguns espíritos já de um nível considerável. Né? Então, no capítulo 12, traz o seguinte: aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos, antes de Cristo. Em tese, em parte. Mas amai os vossos amigos, disse o Cristo. Essa é a segunda parte, a era. O nosso mestre deixou essa diretriz através dos evangelistas, que após 2000 anos, nós ainda temos a grande dificuldade sequer de trabalhar em nós para não fazermos inimigos. E essa é a grande ideia. Porque o que nós fazemos muito é inimigo. Porque quando nós olhamos e nós elegemos o inimigo, quem? O outro. Quem é meu inimigo? Fulano de tal. Mas há um inimigo pior ainda, que sou eu mesmo, que está dentro de mim. Por quê? Quando você faz algo contra alguém, às vezes no trânsito, alguém comete um erro, pronto. Como está vendo aí, acontecem as maiores tragédias por causa de um erro simples de trânsito. O que é que nós arrumamos? Um inimigo. Às vezes uma discussão entre amigos chega num patamar em que a amizade virou inimizade. Um quer matar o outro. E é isso que o Evangelho traz nessa parte, implicitamente dizendo para nós: evita. Eu fiquei até impressionado, emocionado com a mensagem que foi dita aqui sobre o que nós estamos falando. Tudo a ver. Porque nós temos que ir na raiz. E a raiz, onde é que está? Dentro de cada um de nós. Aquela discussão boba, como diz o Haroldo Dutra. A obsessão começa nas coisas mais simples. Uma discordância. O cara que era bolsonarista, o outro que era Lula, discutiram, um matou o outro e por aí afora. Era uma amizade, mas virou uma tragédia por a inimizade. E é esse o grande desafio nosso. É mexer na raiz aqui dentro. Então, qualquer dissidência, nós arrumamos, aliás, fazemos um inimigo externo. Mas esse não é o pior inimigo. O inimigo interno. Quando nós olhamos no Evangelho, no último capítulo, que trata da coletânea das preces, o
O Espírito diz assim, Kardec diz, os Espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Tudo começa no pensamento. E o pior é que muitas vezes nós não analisamos o nosso pensamento, a nossa fala e a nossa conduta. É a tríade que Emmanuel traz lá no livro Vinha de Luz, capítulo 110. Pensamento, fala e conduta. A origem está no pensamento. Se nós vamos falar ou executar, é outro detalhe. Mas, nós geralmente pensamos, mas imaginamos que não pensamos e falamos ou agimos. Jesus não quis dizer que nós deveríamos amar o inimigo da mesma forma como nós amamos um amigo. Porque o pensamento bom, ele gera um sentimento de doçura, de fraternidade. E o pensamento malévolo? Ele determina um sentimento penoso. É quando nós geramos uma ideia de querer fazer com que o outro que nos fez passar por situações de dificuldade, para que nós o façamos passar pela mesma condição, para que ele entenda, e se chama vingança. Mas quando nós agimos, falamos ou pensamos de forma equivocada, nós estamos criando inimigos. Porque, como diz aqui no Evangelho, tá? Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Por quê? Porque o Cristo já havia dito que fora da caridade não há salvação. E nós temos ali 3 portas. A da bondade, a da tolerância e a do perdão dos pecados. Que na última palestra que eu fiz aqui foi sobre isso. E eu falei que era um dos mais desafiadores para nós. Perdoar. Mas amar transcende esse rio, que tem esses 3 afluentes. A caridade. Ela transcende. Ela chega no oceano do amor. Mas daquele amor incondicional que o Cristo nos demonstrou. Não havia como alguém dar o exemplo mais sublime do que ele deu. Sofrer tudo sem esboçar um sentimento contrário, sem esboçar uma reação sequer, e mais ainda, nos últimos minutos na cruz, que ali estava rodeado de um turbilhão de espíritos perfeitos, que vieram apoiar o Cristo, e um deles chegou rapidamente, bem próximo da boca dele, colocou o ouvido, ele escutou alguma coisa que o Cristo balbuciou e ele saiu veloz. O Cristo havia dito para ele:
vai socorrer Judas porque ele acaba de suicidar-se. Ele morrendo na cruz e pede para outro socorrer o cara que traiu ele. Há exemplo mais sublime que isso? Eu não me lembro. Não vejo. Então nós temos que tentar extirpar de dentro de nós esse grande inimigo que nós temos, que começa pelo orgulho, pelo egoísmo, que daí tem tantos outros que se derivam. A vaidade e outros mais. Esses é que são os nossos verdadeiros inimigos. Porque é desses sentimentos maléficos, é desses vícios que nós temos, que ocorre uma dissidência, por uma questão de orgulho, por uma questão de egoísmo. Quando eu olho para o outro e eu não concordo com a opinião dele, eu não olho ele como um irmão, eu olho ele como um adversário, um oposto. E se continuando com isso, nós vamos arrumar ali um inimigo. Então nós vemos que a origem do inimigo está em mim e não no outro. Porque se eu aplicar o princípio da caridade como entendia Jesus, é ser bom. É difícil ser bom? Não. É difícil ser ruim. Como o Haroldo Dutra diz, o sofrimento, ele tem uma data limite. Mas quem coloca essa data limite somos nós mesmos. O que a gente mais prova isso é nas reuniões mediúnicas. Que o espírito sofre por anos e anos e anos seguidos, até o momento em que ele se dá conta e diz: eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais esse sofrimento. Ali ele está botando uma data. E daí ele se arrepende do que ele faz, e ele pede socorro, e ele é socorrido. E daí ele começa a vir no centro espírita, ouve uma mensagem, a gente conversa com ele, porque ele está apenas sem esse corpo aqui. E dentro desse contexto, ele estabelece a data limite, e ele começa a fazer diferente, a agir, pensar diferente, e o sofrimento dele vai acabar. Agora, se ele não mudar de opinião, se ele achar que ainda deve continuar naquela, ele vai continuar sofrendo. Mas um dia, ele vai despertar. Então, o mal, ele sempre tem uma data limite. O que é totalmente oposto do bem. Porque o bem é a única coisa que prevalece no universo infinitamente. É igual o espírito. Foi criado um dia, mas é eterno. Então esse é o grande desafio nosso.
é a gente começar a ter, agora com o conhecimento da doutrina espírita, com todos esses ensinamentos do Cristo, tendo um conhecimento do que é básico, do que é algumas ideias, algumas recomendações que o Cristo nos trouxe, e começar a ter a aplicação disso no nosso cotidiano, entre nós irmãos, o que vai acontecer com isso? Nós vamos eliminando, pouco a pouco, esse inimigo que tem dentro de nós, e automaticamente nós vamos começar a pensar de uma forma diferente. Hoje eu sinto isso. Eu tenho um tio, que a família conhece muito bem, por causa de uma dissidência de terra, nós quase chegamos às vias de fato. E ele andava com uma faca na cinta e dizia que ia me matar. Mas passou o tempo, conhecia a doutrina espírita e tal. Hoje ele está numa situação delicada e eu estou com uma vontade de fazer uma visita para ele, dar um abraço nele que você nem imagina. Mas eu não tenho raiva dele, não tenho ódio, nada. E a doutrina espírita vai fazendo isso com a gente. Fazendo a gente modificar a nossa forma de pensar, de agir. Por quê? O trem, meus irmãos, está a caminho. Trazendo um mundo de provas e expiações, e vai deixar para nós, né? Ou deixando o mundo de provas e expiações, e vai abrir a porta para que nós adentramos nesse trem e iniciar em poucos anos o ciclo, o novo ciclo terreno de um mundo regenerativo. Mas para isso nós temos que amar os nossos inimigos, trazer essa recomendação do Cristo para nós. Senão nós não vamos embarcar nesse trem. Nós vamos ficar. E talvez embarcar num outro trem, mas não para vir para cá, mas para ir de volta. Para outro mundo mais difícil. Então, esse sentimento, que muitas vezes, que é o que mais nós usamos no nosso dia a dia, qualquer ato de alguém, como disse, nós olhamos para o outro como adversário e criamos aquele sentimento ali. Na primeira oportunidade, você quer derrubar ele. Isso acontece dentro de casa, isso acontece no trabalho, em qualquer situação. Porque o grande defeito de cada um para todos nós, a grande doença de todos nós chama-se ignorância. Que é da ignorância que vem tudo. Todos os sentimentos de orgulho,
de egoísmo. O Haroldo Dutra diz que felicidade, meus irmãos, só acontece quando nós compartilhamos, que é exatamente o oposto do egoísmo. Tem passagem no Evangelho por isso, nos dando uma ideia disso. Agora, nós temos que assimilar isso, por exemplo, aqui e ali fora já começar a aplicar. Nós estávamos na reunião mediúnica na quinta-feira passada, e daí depois da reunião se fez um debate sobre os acontecimentos e tal, aquela coisa como manda a doutrina espírita fazer. E daí alguém disse assim: eu estou bem melhor de quando eu entrei aqui. Fiquei bem. Aí o dirigente disse assim: até quando? Até aquela porta? Até tu chegar em casa? Que é muito comum nós sentirmos aqui dentro aquela paz, receber aquela energia edificante. Nós recebemos nossos amigos espirituais, mas basta botar o pé ali para fora e o cachorro atravessar na tua frente, acabou aquela paz. É esse hábito que nós temos que mudar, que é muito difícil. Haroldo Dutra diz que às vezes o espírito leva 10 reencarnações para mudar um único hábito. Por isso que nós vamos necessitar de milhares e milhares de reencarnações. Que a gente vê, escuta, mas não aplica. É o que diz o Cristo, quando ele falava por parábola, e perguntaram para ele por que ele falava por parábola. Porque eu falo, mas eles não escutam. Eles veem, mas não entendem. O que era diferente dos apóstolos, que já tinham um pouquinho mais. Então, a grande ideia que o Cristo quer trazer aqui para nós, amai os nossos inimigos, é exatamente isso. Porque nenhum de nós tem ainda a capacidade de oferecer para um amigo e para um inimigo o mesmo tipo de sentimento. Então ele diz aqui: amar o inimigo é não querer o mal dele, é não se vingar dele, é querer o bem, mas não é amar da mesma forma como você ama um ente querido, que você convive no lar, ou no teu rol de amizade, mas dá um tratamento fraterno e eliminar aquele sentimento maléfico. É essa a recomendação de Jesus. Quando nós alcançarmos isso, nós estaremos praticando na íntegra esse capítulo. E por isso que o Cristo disse, como eu falei que o trem está andando, está vindo, o Cristo recomenda que nós nos reconciliemos o mais depressa possível com os nossos adversários, para que os nossos adversários não nos entreguem
juízo. Porque senão, o próprio Cristo nos alerta, dizendo que daqui tu não sairás, enquanto não cumprires ou pagares o teu último centil. Então, a grande conotação desse capítulo eu vejo nessa forma, de nós procurar modificar internamente a nossa reforma íntima, a nossa maneira de pensar, de sentir, de agir, mudando os nossos, domando os nossos sentimentos, evitando fazer amigos. Porque como todos nós sabemos, esse inimigo que eu crio hoje, aqui nesse mundo de provas e expiações, esse sentimento não acaba aqui. Essa condição, ela permanece e vai para o mundo espiritual. O que acontece na reunião mediúnica, o cara querendo vir se vingar porque o outro prejudicou ele. E se ele tivesse aplicado perdão? Será que esse irmãozinho viria querer cobrar dele? Porque diz a grande psicoterapeuta, a doutora Cassardia, ela diz: se você errou, peça desculpa. Se alguém errou em relação a você, desculpe. É você olhar para o outro e dizer assim: ó, mas ele é meu irmão. Ele às vezes não está fazendo isso comigo. Ele está querendo botar uma situação para fora. Está querendo tirar um peso das costas. Mas ele não está brigando comigo. É claro que se alguém errou em relação a você, e você, ou se você errou em relação ao outro, e você foi e pediu desculpa e ele não aceitou, ele que fique lá, o problema é dele. Como o Divaldo diz, você não quer aceitar? Tudo bem, eu vou depositar no banco da providência divina. Quando você quiser, vai lá e faça um saque. Mas nós estamos depositando uma coisa boa, uma coisa que nos faz bem, uma coisa que tira de cima de nós um peso. Não é fácil andar com peso nas costas, né, gente? Quem gostaria de andar com um saco de cimento de 50 quilos nas costas? Mas nós andamos. E muitas vezes nós agimos como animal. Senão vai ficar muito tempo. Não ia contar a historinha do Haroldo Dutra, que ele disse que... Mas já vou contar, pronto. Ele disse que o cara estava viajando e teve que parar num posto de gasolina. E quando ele parou, pediu o cara para abastecer e tal, e ele olhou para o lado assim, tinha um cachorro uivando assim, de dor e tal. Ele foi no banheiro, foi lá, comprou alguma coisa e tal. Quando ele voltou, ele perguntou: esse cachorro ainda está ali? Por que ele está ali uivando, lamentando, chorando? Aí o frente disse: não, é porque ele está deitado em cima de um prego. Eu disse: mas como? Por que ele não sai dali? Aí o cara disse: não, é porque a dor que ele está sentindo, tá, não é suficiente para ele levantar. É suficiente para ele suportar aquele sofrimento. E nós fazemos isso com os nossos inimigos. Às vezes nós suportamos
aquele sentimento, aquele desejo de vingança, aquela vontade de fazer com que ele passe pela mesma situação, que nós ficamos sofrendo. O cachorro sentado em cima do prego, deitado em cima do prego. E a gente ainda não despertou. Vai lá, pede desculpa, perdoa. Esse é o caminho que Cristo nos recomenda. Espero ter, com essas humildes palavras, ter trazido uma situação, né, uma recomendação do Cristo em que, a partir de agora, antes de nós pensarmos, né, ou pelo menos avaliar os nossos pensamentos, avaliar aquilo que nós falamos e, acima de tudo, avaliar os nossos procedimentos, as nossas atitudes. Fazendo isso, nós pelo menos vamos evitar criar mais inimigos, porque a ideia é eliminar os nossos inimigos. E só tem essa maneira de fazer. Primeiro pelo perdão e depois a luta. Agradeço a casa por mais essa oportunidade. Agradeço os benfeitores amigos e agradecer a Jesus que me deu mais essa oportunidade de eu estar aqui hoje, cumprindo essa humildíssima tarefa que é repassar a mensagem que o Cristo nos deixou como único e imprescindível caminho para que nós possamos alcançar aquilo que nos está reservado. Se nós adotarmos isso, nós chegaremos mais rapidamente. Caso contrário, nós teremos que reencarnar talvez o dobro daquilo que nós necessitamos. Aos senhores, muito obrigado pela atenção. Que Jesus nos abençoe.